Imagina essa cena. São 3 da manhã, João está acordado, deitado de olhos abertos, encarando o teto do quarto. A mente dele gira em espiral, acelerada, simulando mentalmente todos os desastres financeiros possíveis que poderiam cair sobre ele no dia seguinte. O carro pode quebrar, o notebook pode parar de funcionar, ele pode perder o emprego, talvez o cachorro precise de uma cirurgia de emergência. Tudo parece um campo minado prestes a explodir. Soa familiar? Pois é. Agora imagine se eu te dissesse que existe uma quantia específica em dinheiro que poderia eliminar quase todas essas crises de ansiedade da madrugada, mudando completamente a forma como você encara a vida e o futuro. E o primeiro grande divisor de águas não é ter R$1 milhão, nem 500 mil. É muito antes disso, é ter R$50 mil. Meu nome é João e eu gasto mais tempo do que deveria pensando em dinheiro, comportamento humano. Se você já se perguntou como é a sensação de ter diferentes quantias guardadas e, mais importante, como cada etapa muda a forma como você decide o que fazer da vida, esse vídeo vai te fazer enxergar o dinheiro de um jeito que talvez ninguém te mostrou antes. Sabe aquela sensação quando você está no supermercado e começa a fazer contas mentais, tipo... será que dá para levar o sabão de marca boa ou é melhor o genérico que não tem cheiro de nada? Ou quando os amigos te chamam para jantar fora e você inventa uma desculpa qualquer porque não tem coragem de admitir que uma refeição de R$80 estragaria todo o orçamento do mês. Essa é a realidade de milhões de brasileiros que vivem de salário em salário. Cada gasto é um cálculo cauteloso, cada imprevisto parece uma tragédia anunciada. Você está sempre jogando na defensiva com o seu próprio dinheiro. Mas é aqui que as coisas começam a mudar. Existe um fenômeno psicológico específico que acontece quando você finalmente consegue juntar seus primeiros R$50 mil. E ele não tem nada a ver com ostentação ou compras caras. Na verdade, a maioria das pessoas que chega a esse marco não muda drasticamente seu padrão de consumo. A verdadeira transformação é muito mais profunda e sutil. A primeira coisa que muda é a relação com o risco. Quando você não tem nenhuma reserva financeira, tudo parece perigoso. Aceitar um novo emprego, mudar de cidade, planejar uma viagem ou até pedir demissão se transforma em uma fonte de estresse gigantesca, porque você sabe que um único passo errado pode te deixar arrasado financeiramente. Mas, quando você tem R$50 mil guardados, de repente, essas mesmas decisões parecem impossíveis. Você não vai sair largando tudo para vender artesanato na praia, mas finalmente ganha coragem para pedir aquela promoção que vem adiando há meses. Você pode decidir fazer um curso, uma pós-graduação, uma certificação, algo que te faça crescer de verdade. Essa reserva não te torna inconsequente, ela te dá o direito de respirar e pensar além da sobrevivência. E aqui vem algo ainda mais curioso. Neurocientistas descobriram que, quando uma pessoa atinge um nível de segurança financeira estável, o corpo reduz a produção de cortisol, o hormônio do estresse. Em outras palavras, ter R$50 mil guardados não muda só o seu saldo, muda o jeito que o seu corpo reage aos problemas. Pensa na última vez que acendeu a luz do verificar motor no seu carro. Se você está sem reserva, aquilo parece o início do fim. Você começa a se desesperar. Quanto será que vai custar? Vou ter que parcelar. E se for algo grave? Agora, se você tem R$50 mil guardados, a reação muda completamente. Você fica irritado, claro, mas não entra em pânico. Essa transição do pânico para leve frustração parece pequena, mas muda tudo. Você passa a dormir melhor, trabalhar com mais foco, tratar melhor as pessoas à sua volta. O estresse financeiro drena a energia mental, e quando ele some, sobra espaço para produtividade, paciência e até criatividade. Mas aqui vai um ponto que quase ninguém percebe. O maior benefício de juntar R$50 mil não vem de gastar o dinheiro, vem de saber que ele está lá. Esse é o chamado efeito do fundo de emergência. Ele é simples, mas poderoso. Um fundo de emergência não serve só para emergências, serve para tranquilidade. Só o fato de saber que você pode lidar com o imprevisto já muda completamente sua relação com a vida. E o mais engraçado é que a maioria das pessoas que acumulam uma reserva assim nem chega a usar em emergências. Elas usam para oportunidades.
investem em educação, abrem um pequeno negócio, fazem uma mudança que melhora a qualidade de vida ou simplesmente têm a cabeça livre para focar em ganhar mais. Existe também um fator invisível, mas inegável: a confiança. Quando você sabe que tem dinheiro guardado, você fala diferente, anda diferente, negocia diferente. Você não aceita qualquer oferta de trabalho, não entra em ciladas e está disposto a dizer não quando algo não faz sentido. Essa segurança atrai boas oportunidades e, ironicamente, costuma gerar mais dinheiro. Agora, talvez você esteja pensando, ok, mas 50 mil reais é muito dinheiro, e eu mal consigo guardar 500 por mês. E é aqui que entra o segredo da psicologia do dinheiro. A parte mais difícil não é economizar o valor, é mudar a identidade, deixar de ser alguém que vive no limite para se tornar alguém que guarda dinheiro. A maioria das pessoas encara a poupança como uma dieta. Passa 2 meses cortando tudo, economiza um pouco e depois desiste, voltando aos velhos hábitos. Mas quem realmente consegue acumular 50 mil reais não pensa em poupar como um sacrifício, pensa como um processo de se tornar uma nova pessoa. Essa mudança de identidade é o que transforma o jogo. Quando você começa a se ver como alguém que economiza, passa a enxergar oportunidades de cortar gastos que antes ignorava. Você fica mais criativo para ganhar dinheiro, começa a pensar a longo prazo, aprende a adiar recompensas imediatas em troca de estabilidade real. E o mais bonito, isso vai ficando mais fácil com o tempo. Juntar os primeiros 5 mil reais é difícil, quase doloroso. Exige disciplina, planejamento e muita força de vontade. Mas quando você chega aos 10 mil reais, já tem hábitos formados. Aos 20 mil reais parece natural. Aos 50 mil reais é como se seu cérebro já entendesse o ritmo. E há uma razão matemática também. Com 50 mil reais guardados, você está protegido contra a maioria dos imprevistos que quebram o brasileiro médio. Problemas no carro, contas médicas, perda de emprego, emergência familiar, quase todas cabem dentro desse valor. Ou seja, quando você chega a esse marco, fica praticamente imune aos desastres financeiros mais comuns. Mas a mudança mais profunda vem na forma como você passa a enxergar o dinheiro em si. Antes, o dinheiro parece um recurso escasso. Cada real gasto é uma perda definitiva. Depois, você começa a entender que o dinheiro pode gerar mais dinheiro. É aí que surge o interesse por investir, empreender, diversificar a renda. Não porque você virou um gênio financeiro da noite para o dia, mas porque finalmente tem cabeça para pensar além da sobrevivência. Antes, o pensamento era: como vou pagar o aluguel? Agora passa a ser: como posso fazer o meu dinheiro trabalhar por mim? E sabe o que é curioso? Uma pessoa com 50 mil reais guardados está mais próxima da liberdade financeira do que alguém que ganha 10 vezes mais, mas não tem nada guardado. Porque o segredo não é quanto você ganha, é quanto você consegue manter. Todo mundo conhece alguém que ganha bem, mas vive endividado. O carro é caro, o celular é novo, o restaurante é chique e a conta bancária está sempre no vermelho. Enquanto isso, tem gente com salário modesto, mas com hábitos consistentes, que aos poucos vai construindo uma base sólida. A diferença está na mentalidade. E atingir 50 mil reais é como uma aula prática sobre mentalidade financeira. Você aprende a separar desejo de necessidade. Aprende a cortar gastos sem sentir culpa. Aprende a ter paciência. E, acima de tudo, aprende que liberdade não vem de luxo, vem de controle. Quando você tem uma reserva, deixa de ser refém do medo. Deixa de aceitar qualquer trabalho por desespero, qualquer relação por insegurança, qualquer oportunidade por impulso. Você começa a viver com mais intenção. E isso, ironicamente, é o que abre caminho para o verdadeiro crescimento. Vamos falar sobre o que 50 mil reais realmente representam na prática. Esse valor não é suficiente para mudar completamente sua vida, mas é suficiente para mudar completamente a forma como você pensa sobre ela. Com 50 mil reais, quase qualquer imprevisto se torna suportável. Uma manutenção inesperada no carro, por exemplo, algo que para a maioria das pessoas seria motivo de desespero, se torna apenas um contratempo irritante. A maioria dos reparos de carro no Brasil, mesmo os mais caros, raramente passa de 10 mil reais. Ou seja, com sua reserva, você tem tranquilidade para resolver o problema sem precisar parcelar em 12 vezes, pedir empréstimo ou recorrer ao cheque especial. E o mesmo vale para situações de saúde. Mesmo que você não tenha um plano, a maioria das consultas particulares, exames e pequenos procedimentos cabe dentro dessa margem.
Você não vai pagar uma cirurgia de grande porte com 50 mil reais, mas vai conseguir enfrentar a maioria dos sustos sem precisar vender nada ou entrar no cartão de crédito. E quanto à perda de emprego, talvez o maior medo financeiro do brasileiro médio, 50 mil reais representam de 3 a 6 meses de fôlego, dependendo do seu padrão de vida. Esse tempo é precioso, porque em vez de aceitar o primeiro emprego que aparece por desespero, você respira, avalia. Escolhe algo que realmente te valorize. Essa diferença entre agir por desespero e agir por estratégia é uma das fronteiras invisíveis entre quem vive apertado e quem começa a construir liberdade. Mas o impacto não para por aí. Ter 50 mil reais guardados não apenas te protege de crises, ele cria oportunidades que antes nem existiam. Talvez você queira fazer um curso profissionalizante que custe 5 mil reais e pode aumentar seu salário em 10 mil reais por ano. Sem reserva, isso é um sonho distante. Com a reserva, é um investimento lógico. Ou talvez um amigo te convide para abrir um pequeno negócio e você queira colocar 5 mil reais como sócio minoritário. Antes seria impossível. Agora é uma escolha viável. Não quer dizer que você deva colocar todo o seu dinheiro em qualquer ideia maluca. Mas o simples fato de ter a opção muda tudo. Você passa a olhar para a vida com curiosidade, não com medo. E essa mudança de mentalidade é o primeiro passo da prosperidade. Há também algo que ninguém te conta sobre o dinheiro. Ele muda a forma como você dorme. Literalmente. Pesquisas feitas em universidades brasileiras mostraram que o estresse financeiro é uma das principais causas de insônia, ansiedade e até crises de pânico. Quando você tem uma reserva, o cérebro entende que o risco de catástrofe caiu. E isso muda completamente a sua qualidade de sono, seu humor, sua produtividade, seu raciocínio. Em outras palavras, 50 mil reais podem não comprar felicidade, mas compram paz mental. E paz mental é o solo fértil onde todas as outras conquistas crescem. Os efeitos disso transbordam para os relacionamentos também. Quando você vive no limite, qualquer pequena discussão sobre dinheiro vira um incêndio. Quando você tem estabilidade, o clima muda. Você tem mais paciência, mais empatia, mais leveza. E essa mudança emocional gera frutos que vão muito além das finanças. Seu parceiro ou parceira sente a diferença. Sua família sente a diferença. Até seus amigos percebem que você está mais tranquilo. Porque quando você não está lutando contra o tempo e as contas, você finalmente tem energia emocional para estar presente. Agora, vamos tocar em um ponto delicado: a autoconfiança. Muita gente acha que confiança vem de carisma ou talento, mas uma boa parte dela vem da segurança financeira. Quando você entra em uma entrevista de emprego, sabendo que não precisa desesperadamente daquela vaga, sua postura muda, sua voz muda, você fala de igual para igual. E essa diferença sutil aumenta suas chances de conseguir a vaga, e muitas vezes com um salário melhor. Ou seja, o dinheiro guardado começa a gerar retorno mesmo sem ser gasto. Ele cria um ciclo positivo. Quanto mais segurança você tem, mais boas decisões toma. E quanto mais boas decisões toma, mais segurança acumula. Mas claro, há o outro lado. Para quem vive de salário em salário, 50 mil reais parece inalcançável. E o erro comum é tentar chegar lá rápido demais. O segredo está em começar pequeno e ser constante. Pode ser 50 reais por semana, pode ser 100. O valor importa menos do que o hábito. Quando você treina o cérebro a sempre separar uma parte do que ganha, mesmo que pequena, algo muda dentro de você. Você começa a se ver como alguém que constrói. E isso muda tudo. Para muita gente, o problema não é o salário, é o padrão de consumo automático. Aquela cervejinha todo fim de semana, o aplicativo de entrega que substitui o fogão, a assinatura que ninguém lembra de cancelar. Somadas, essas pequenas decisões representam milhares de reais por ano. E quando você começa a enxergar isso com clareza, o dinheiro que antes sumia começa a sobrar. É aí que o jogo muda. E aqui vai um dado interessante. Segundo o IBGE, mais de 70% dos brasileiros não teriam dinheiro suficiente para cobrir um gasto inesperado de R$ 1.000. Isso quer dizer que, se o pneu furar e o conserto custar R$ 400,
Muita gente vai precisar parcelar em 12 vezes, pedir empréstimo ou recorrer ao cheque especial. Essa é a parte que os livros de finanças não ensinam. O dinheiro tem um componente emocional e social muito mais forte do que o número em si. Ele muda a forma como você se vê e a forma como o mundo te enxerga. E, se usado com consciência, muda também a forma como você contribui. Porque quando você tem uma reserva, você deixa de ser apenas alguém que precisa de ajuda e passa a ser alguém que pode ajudar. Pode emprestar sem medo, pode doar com propósito, pode investir em algo que acredita, pode cuidar dos outros sem se prejudicar. E essa sensação, a de poder ajudar sem se ferir, é uma das maiores expressões de liberdade que existem. E aqui está uma verdade que João aprendeu com o tempo. O dinheiro que te dá tranquilidade é o mesmo que te dá responsabilidade, porque quanto mais você tem, mais consciente precisa ser sobre o que faz com ele. 50 mil reais podem ser o começo de uma vida estável, ou o combustível de uma nova armadilha se forem mal usados. Por isso, o segredo não é só juntar, é manter e multiplicar com sabedoria. E multiplicar não significa arriscar tudo em algo que promete retorno rápido. Significa investir em aprendizado, em planejamento, em consistência. Quem entende isso não precisa correr atrás de atalhos, porque descobre que o caminho certo, mesmo que lento, é o único que realmente leva longe. E é assim que João passou de alguém que contava centavos a alguém que conta histórias. Cada real guardado virou uma lembrança de disciplina. Cada meta atingida virou uma prova de que paciência é o investimento mais poderoso do mundo. Hoje, quando ele olha para trás, não vê apenas 50 mil reais na conta. Vê um novo jeito de existir. Um novo modo de respirar. Porque a liberdade, ao contrário do que dizem, não é um ponto de chegada. É um estado de espírito que começa quando você decide não viver mais com medo. E tudo começou, como sempre, com uma simples decisão: guardar um pouco de cada vez, um pouco todos os meses, até que, sem perceber, o pouco virou o bastante, e o bastante virou liberdade.